Hoje nós vamos conversar sobre um assunto de muito interesse aí. 10 inimigos da comunicação que empurram a carreira para baixo. Hoje eu tenho uma missão muito importante aqui, falar sobre alguns pontos que podem passar despercebidos e que podem realmente prejudicar a carreira. E vocês vão aqui contando para mim se vocês têm algum desses problemas ou não. Nós estamos nessa jornada de lives aqui todos os dias, porque nós estamos no aquecimento da Masterclass Comunicação de Sucesso. Eu estou super animada e espero que vocês também, e também espero que vocês já tenham feito a inscrição aqui na bio, porque para participar precisa se inscrever. Vai ser muito gostoso passar 3 dias conversando sobre a comunicação. É o momento que eu posso, além de dar orientações, de conversar a respeito da comunicação, eu posso também trabalhar com as técnicas, mostrar aquilo que eu faço no meu dia a dia, e isso é muito gostoso. Como vocês veem, hoje um dia que nós estamos vivendo aí um momento de muito frio, um momento histórico até, mas muito gostoso. Eu tinha colocado 10 inimigos da comunicação e sempre vou fazer aqui a minha preparação da live e tal, e comecei a pensar, meu Deus, são muitos inimigos a mais e nós precisamos falar sobre todos eles. E eu fiz aqui uma lista que deu muito mais do que 10, e eu quero saber quantos desses vocês têm, tá bom? Então nós vamos falar sobre cada um deles e vocês vão aí também complementando, porque muitas vezes vocês podem ter já observado algumas coisas no dia a dia de vocês, durante algum período da vida, que, enfim, fez vocês refletirem que aquele comportamento, aquela forma de lidar com uma situação relacionada à comunicação estava emperrando a carreira de vocês. Vamos lá, eu separei aqui em 5 os inimigos que têm muito a ver com uma atitude errada. E essa atitude pode acompanhar uma pessoa desde lá de trás, desde a infância. E, enfim, e a pessoa nem percebe. Mas as pessoas ao redor percebem e muitas vezes não falam nada, porque também se acostumam com o jeito dela ser, e assim a coisa vai. O primeiro deles é ter uma baixa autoconfiança. O que a autoconfiança tem a ver com a comunicação? Tudo. Por quê? A autoconfiança, ela passa muito no posicionamento, na atitude, na forma como você movimenta teu corpo, na forma como você entra e sai de uma determinada situação. Tem pessoas que entram num lugar já pedindo licença, já assim se desculpando, e isso vem no corpo e mostra que aquela pessoa não tem autoconfiança. E se não tem autoconfiança, não tem presença. Esse é um ponto muito importante. Eu postei recentemente um tema que é assim, você se sente invisível? Choveu comentário no meu direct, porque eu não tinha ideia que muita gente se sente invisível. Mas também tem muito a ver com esse aspecto, de às vezes não se perceber em relação à autoconfiança, ter uma atitude que não é digna de quem, assim, da pessoa que você é, daquilo que você sabe, do que você quer compartilhar. Você fica amarrada a uma atitude que às vezes já está lá atrás e você não percebeu. Como resolver isso? Isso é uma coisa bacana você perguntar para as pessoas com as quais você convive. Dá uma sondada, diz, olha, o que você acha quando eu estou aqui conversando? Você acha que eu passo confiança, que eu tenho uma autoconfiança, que eu sou uma pessoa que acredito em mim? Às vezes é importante fazer isso. Oi, Elizabeth. Elizabeth é uma seguidora já de muito tempo, de longa data, adoro te ver aqui. E é isso. Não custa nada perguntar. Às vezes você pode se sentir um pouco constrangido, constrangida de fazer essa pergunta, mas pode ser um toque bem, bem importante.
escolha para quem você vai perguntar. Porque se você também não quiser receber uma crítica, alguma coisa, você já vai reagir de uma forma negativa. Mas diz, olha, o que você acha? A minha atitude aqui é boa? E fica ali atento ao que nós vamos dizer, ao que a pessoa vai dizer. E outro aspecto dentro desse bloquinho de inimigos está na pessoa insegura. Autoconfiança e insegurança andam juntas, mas tem aí uma boa diferença. Às vezes é inseguro para tomar uma decisão, para dizer, olha, é isso, para se colocar numa determinada opinião que pode ser diferente dos demais. E essa insegurança também vai aparecer no corpo. A insegurança sempre é como se fosse um freio de mão puxado. Você quer fazer alguma coisa, ai, mas não sei, é melhor não. E fica naquela, achando que não dá conta das coisas. É um baita do inimigo, porque se você, durante toda a tua carreira, quer desenvolver ao máximo as tuas potencialidades, as tuas competências, mas você não age com segurança, o que vai acontecer é que simplesmente as pessoas vão dizer, nossa, ele é tão bom mesmo, ai, mas é pena que ele é inseguro. E se isso for numa entrevista de emprego, então, pior, porque você, passando insegurança, você acaba deixando dúvida para quem vai te contratar, se você vai dar conta da situação, se você é uma pessoa que tem condições de lidar com aquilo que é preciso. Outro aqui, vejo que eu estou na minha listinha. Primeiro, esse bloquinho relacionado aos comportamentos, às atitudes diárias. Aí entra aquela famosa sensação, e já é até uma sensação com um sentimento muito ruim, de que ninguém presta atenção quando você fala. Se você tem essa sensação de não prestarem atenção, você também provavelmente sente que você não consegue ser convincente, que a tua forma de falar não prende a atenção dos outros. Ou fala baixo demais, mas aí a gente já vai até entrar lá nessa outra parte do falar. Sou muito insegura para tomar determinadas decisões, minha terapeuta acabou de me dar uns puxões de orelha, agora há pouco, viu? Nossa, então o dia hoje está te conspirando. Está conspirando contra você, ou seja, ou a favor, né? Para que você reveja essa postura, porque a insegurança se reflete muito fortemente na comunicação, não tenha dúvida disso. Outro ponto, junto com a sensação de ninguém prestar atenção, vem também a sensação de interromperem, de não deixarem você falar, e quando você começa a falar, as outras pessoas começam a falar mais alto e você já desiste da tua fala. Veja que tem aí um apanhado de situações que acabam complicando bastante a forma de lidar com o momento da fala. Se você tem alguma coisa para dizer, vai falar, ninguém está te ouvindo e você desiste dessa fala, com certeza você deixa de dar a tua opinião, deixa de se posicionar. Muito bem? Aí nós temos outro aqui, que é deixar realmente de falar pelo medo do julgamento. Ontem estive aqui com um aluno queridíssimo, o Omar Sabag, e falávamos sobre isso, sobre o quanto que o medo de julgamento muitas vezes está relacionado ao teu histórico, à tua vida, à cobrança que foi feita em algum momento da tua vida, a uma necessidade de perfeição. Eu tenho pensado muito e estou muito impactada com a decisão da ginasta Simone Biles, que trouxe uma reflexão para o mundo inteiro. Não, eu não vou fazer isso porque eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha saúde mental. Olha que força que ela teve. Isso é posicionamento, isso é foco, é determinação e saber que muitas vezes nós temos que tomar decisões mesmo sabendo que nós seremos julgados, que, enfim, cada um vai se meter da forma que quiser lá nessa história dela, mas ela tomou uma decisão e assumiu uma posição, e isso fortalece, mesmo que ela
tenha que ser julgada, ela, pelos outros, ela não vai dar bola para nada disso, porque ela está muito consciente do que ela fez e do porquê ela fez. Olha que bacana isso, tudo a ver com o momento que a gente vive, e ela até declarou uma coisa interessante, que a gente tem que parar de agir, de fazer as coisas de acordo com o que os outros querem, esperando corresponder à expectativa dos outros. Isso é muito forte, isso é muito bom. E eu acho que essa relação com a comunicação vem exatamente nesse aspecto, que você, ao deixar de se posicionar, você está dando esse poder para uma outra pessoa de, de fazer com que você seja menos do que você é, de fazer você deixar de falar alguma coisa pelo medo do que ela vai pensar. Não, este é um inimigo enorme que põe a carreira lá para baixo, porque é um comportamento que não acontece eventualmente. Quem faz isso acaba em todas as situações repetindo esse padrão. Tem que tomar muito cuidado com isso. E claro, se tem o medo de julgamento, vem aqui outros inimigos, o medo de errar, não que a gente queira, mas nós vamos. E errar não é, de forma nenhuma, um problema, alguma coisa. É uma forma de nós aprendermos. Por mais que seja horrível você dizer, ah, não, mas eu não gosto de errar. Ninguém gosta de errar. Mas o erro faz parte da nossa natureza. E se você deixa de fazer alguma coisa porque você vai errar, pronto, você já está lá no medo do julgamento, já está se colocando num lugar que não tem nada a ver com aquele que você merece. Portanto, aí é mudança de atitude. Não se achar bom o suficiente vem também nesse bloquinho de inimigos. Por quê? Se você não se acha bom ou boa o suficiente para falar alguma coisa ou para fazer alguma coisa, porque tem medo de errar, porque tem medo do julgamento, está tudo muito enrolado junto aqui, é uma coisa, mas são coisas diferentes e você precisa dizer, tá, qual que é meu medo? Pessoal, vocês que estão aí, me contem, desses medos todos, enfim, não é nem só o medo, né, a baixa autoconfiança, a sensação que ninguém ouve, medo de ser julgado, listei aqui, receio de errar, não se achar bom o suficiente. Alguém aqui sente alguma coisa nesse sentido? Já errou dessa forma, ou seja, já teve que trabalhar esses elementos? Vão me contando, que eu quero saber, porque nós temos que exterminar esses inimigos da comunicação, medo do julgamento. Mas esse medo é uma coisa que tem que ficar sempre em cima dele. Vai fazer alguma coisa, estou com medo do julgamento? Tá, tem que lidar, tem que se abrir para o mundo e saber que vão te julgar de qualquer forma e a forma como você vai se relacionar com o julgamento é que vai ter um peso e você tem que estar pronta para lidar com isso e não brigar com isso, porque isso também é muito importante. As pessoas têm o direito de julgar se elas quiserem, assim como, enfim, a pessoa tem o direito, não tem controle sobre isso. Nós não temos o controle sobre o julgamento do outro. Porém, quando você pensa, ah, eu vou deixar de fazer porque eu tenho medo do julgamento, você está no mesmo lugar, você tem que lutar com isso e se relacionar com a forma de sentir esse julgamento do outro sem o peso, sem uma mão pesada em cima de você, ok? Eu estou fazendo isso, eu sei porque eu estou fazendo isso, o teu julgamento eu aceito, mas ele não me tira do meu caminho. Isso é importante, muito importante. Bom, o medo de errar, veja, Thaís, combine aqui comigo. Mesmo que você tenha medo de errar, vai lá, diga, bom, se eu errar, eu vou fazer de novo, eu vou tentar de um outro jeito. E tenha certeza que vai dar certo. Medo do que o outro vai dizer. Às vezes, e olha, isso é bem interessante, eu vejo no nosso curso, quando eu faço o desafio de vídeos, é bem interessante, porque todo mundo tem que postar o vídeo no mesmo dia e tal, e todo dia essa história de ir gravando, tá. Quando chega o momento de postar o primeiro vídeo, o momento de gravar
já é uma outra conversa que em outro momento. Mas o momento de postar é o momento que você está dizendo, tá bom, vai, seja o que Deus quiser. E esse medo de ser julgado, o medo de ter errado, de não ter sido bom o suficiente, toda essa história fica ali, presente nesse postou o vídeo lá no grupo. Mas, incrivelmente, o que acontece é que geralmente os comentários são muito positivos. A pessoa se surpreende porque ela nem tinha imaginado que ela ia ouvir coisas boas e, no entanto, ela é julgada melhor do que ela considerava que seria possível. Não é incrível isso? Você geralmente tem um julgamento, uma mão muito mais pesada, um julgamento muito mais horroroso do que a pessoa que às vezes é aberta, você que está ali disponível. Pense muito sobre isso quando você ficar com esse receio e ficar pensando, o que os outros vão dizer. Diga o que eles quiserem. Diga, pode dizer o que você quiser aí, que está tudo bem. Isso é importante. Já deixei de falar em uma reunião por medo de julgamento, mesmo sabendo que eu dominava o assunto. Isso é terrível. E hoje de manhã eu conversava com um cliente meu sobre isso, sobre o meu mantra, que eu falo sempre: se você não se posiciona, se você não diz aquilo que você tem segurança, que você sabe, que você domina, fique tranquilo, outra pessoa vai fazer isso por você. Não é possível isso, né? Então, preste atenção nesse detalhe, porque é muito importante. Fazer um acordo, um contrato interno, não vou deixar que isso aconteça. Um pouco de tudo, Ju. É isso aí. Então, veja. Não, aqui, vamos ver, tem outros aqui, eu falo de qualquer forma, mesmo com todos os medos citados por você. Isso mesmo, Adriana, esse é o nosso combinado, não é? Eu não consigo controlar minha forma de apresentar bem na live ao vivo com um professor e aluno. Como falar bem e sem falhas? Renildo, você já se inscreveu para a nossa Masterclass Comunicação de Sucesso? Lá nós vamos falar um passo a passo de uma metodologia que vai te ajudar a ganhar fluência, mas eu já vou te dizendo assim, que é você fazendo lives, observando, analisando o que você fez de bom, o que você pode melhorar, porque é um processo contínuo. Não tem como não errar numa live. É tudo muito novo. E você vai ganhando também a segurança à medida que você vai sentindo que não é tão difícil assim. E vai entendendo o processo. A comunicação passa por diferentes níveis de especificidade, ou seja, cada momento exige um pouquinho da gente. Se nós vamos falar numa reunião, é uma realidade, se nós vamos falar num vídeo, é outra. Eu, por exemplo, quando estou atendendo um cliente, uma consulta é outra, provavelmente você fazendo aí o teu trabalho no dia a dia. Então, cada situação pede um posicionamento. E entender como nós podemos melhorar em cada situação é um processo de bastante cuidado e muito gostoso. Não é uma coisa negativa, é uma coisa maravilhosa. Bom, deixa eu vir aqui um pouquinho mais, que gostoso, vocês estão me trazendo muitas informações desses inimigos, mas eu também quero aqui um compromisso de todo mundo. Identificou esse inimigo aí, vai trabalhar em cima dele, combinado? Não vai dizer, pois é, eu tenho esse problema. Eu tinha esse problema. Porque vou lidar com ele, vou trabalhar até resolver isso. E conte comigo, porque todas essas lives, todo esse bate-papo e mais o que nós vamos fazer na Masterclass, puxa, tem aí um caminho bem bacana para você trilhar. Medo de não ser entendido, de ser compreendido, aí veja, fala mesmo assim e vai achando o caminho. Eu sou enfermeira, minha profissão pede muito que eu fale em público. Na maioria das vezes, vou mesmo com medo, mas confesso que não é fácil. Não é fácil para ninguém, mas tem que ir e não adianta. Você tem que saber que aquele frio na barriga, todo aquele desconforto e até mesmo algumas situações que você possa vivenciar no teu dia a dia, te fazem ter esse medo, esse desconforto, mas vai sim, vai lidando e se concentrando no assunto, que é o mais importante.
Muito bom. Sou totalmente travado por me julgar péssima voz e dicção. Então vamos já pular para o próximo item aqui dos próximos inimigos. Fechamos esse bloquinho de inimigos, deixa eu ver se deixei alguma coisa para trás aqui. Dificuldade de organizar as ideias, André. Muito bom. É um dos inimigos também. Então veja lá. Próximo bloquinho de inimigos. Você pode não ter reparado, mas você tem que saber se você sabe manter uma conversa, se você consegue nessa conversa fazer com que ela flua naturalmente, ou se quando você está falando alguma coisa, o assunto já morre e a outra pessoa fica quieta do outro lado. Aí entram alguns inimigos que podem estar presentes também durante toda uma vida, mas que durante a atividade profissional têm um peso muito grande. Por exemplo, o falar demais. Se você dispara, vai lá, tá com o pensamento solto, livre, leve, solto. E você vai falando, não se preocupando na adequação, no teu senso de adequação com quem vai ouvir. Isso pode ser um grande problema, porque a pessoa que está te ouvindo não vai ter interesse em te ouvir e você acaba também perdendo a atenção e não conseguindo passar a tua ideia da melhor forma. Por isso, o falar demais também tem que ser observado. Se as pessoas na tua família, os amigos, brincam com você e falam, nossa, você fala demais, preste atenção, porque não é um elogio. É duro dizer isso, porque quem fala demais, quem adora falar, posso aqui, deixa eu ver, quem adora aqui falar? Se pode falar demais achando que, puxa, eu adoro. Tá bom, mas você se controle, porque falar demais acaba com uma conversa e também faz com que você ganhe a fama de falar demais. Como é que é essa fama? Não, quando as pessoas precisam falar algo muito rápido, elas nem chegam na tua mesa, nem te mandam uma mensagem, nem nada, porque sabem que você vai falar. Espero que você não seja essa pessoa. Eu acho que não, né? O que você me diz aí? Bom, outra coisa, no oposto que eu coloquei na minha listinha aqui, é o falar de menos. Puxa, sabe o quê? Eu prefiro que outra pessoa fale. Eu não vou falar, não gosto de falar. Essa história, eu não gosto de falar, corte isso. Se você tem que falar, procure fazer. Ticiane, oi, Ticiane. A gente foge de quem fala demais. Sim. E também a gente foge de quem fala de menos. Por quê? O falar pouco, quando você precisa falar alguma coisa, causa um impacto, uma certa insegurança no ambiente. Puxa, mas ele tinha que falar alguma coisa, mas não fala. E as pessoas ficam tentando puxar por aquela informação e tal. É bem difícil. Ou seja, uma conversa é mantida, como eu sempre falo, um jogo de frescobol na praia, que se fala um pouquinho, o outro fala um pouquinho e as coisas vão fluindo. Mas isso também acontece no momento que você tem que falar sozinho ou sozinha. Você vai lá e tem que passar uma informação com começo, meio e fim. Por isso, o próximo item, e o André estava falando sobre isso, que realmente é um grande inimigo, é não saber organizar um assunto. Vai falando, sem começo, sem meio e sem fim. Eu sou uma comunicadora horrível, entrevistar quem não fala. É horrível entrevistar quem não fala mesmo. E é horrível porque se você pergunta alguma coisa, você está querendo ali uma respostinha, é só um aham. Mas sabe o que, Silene? Uma coisa que ajuda é fazer perguntas que obriguem a pessoa a não responder só sim e não. Aí você arranca alguma coisinha, já dá um gancho para falar alguma outra coisa, e aí vai. Bom, aqui, ó, o André falou que fala pacas, olha só. Toma nota disso aí. Fala, tem momentos que, enfim, que é uma delícia ficar falando e tal,
mas você tem que sempre observar se a tua tendência é ser esse falante aí, você tem que dizer, tá, aqui nesse momento eu tô arrasando falando ou estou realmente acabando com a paciência dos outros? Todo mundo passa por isso. Eu mesma, às vezes, em casa, começo a falar alguma coisa, estou lá super animada e tal. Nossa, você não parou de falar. O que você vai fazer? Tá bom, então deixa eu falar um pouquinho menos aqui. E é assim, eu penso que esses inimigos, eles estão presentes de alguma forma no nosso dia a dia, pessoal, profissional, mas é interessante conversar sobre eles, porque é trazer a atenção para esses pontos mesmo. Bom, o não organizar bem a ideia é o seguinte, eu tenho na minha mente que a pessoa que organiza e todo o trabalho que a gente vai fazer na Masterclass, numa das aulas lá, é bem para estruturar. Eu vou mostrar para vocês um método de como você acha o fiozinho condutor da fala e vai levando numa sequência que facilite a compreensão de quem está te ouvindo. E é técnica, é exercício. Algumas pessoas fazem isso bem naturalmente, mas eu posso dizer para vocês, olha, com 36 anos de consultório, que esse é um dos pontos mais complicados para se trabalhar, porque exige uma mudança de processo, de comportamento, de entendimento sobre a comunicação. Por quê? A pessoa que fala de forma organizada, ela sai do ponto A e ela sabe aonde ela quer chegar. A pessoa que vai falando e enrola para falar, o celular está caindo aqui, ela fala em espiral. Então ela não fala em linha reta, ela vai blá 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 e vai sempre fazendo e muitas vezes volta para o mesmo lugar, repete o que já falou e vai de novo para frente, vai falando. Importantíssimo saber que esse é um grande inimigo. Não organizar a fala, se enrolar inteiro para falar, é um negócio que não dá mais, não dá para nesse momento, principalmente nas reuniões online, se alguém toma a palavra e nunca mais termina, nunca mais larga e começa a enrolar, olha, muita gente já passou por isso. Para de prestar atenção, já vai perder informação importante ali, porque não sabe naquele emaranhado de coisa onde é que está o que era importante, e a coisa fica uma bagunça mesmo. Isso empurra uma carreira para baixo por uma questão óbvia, porque você não consegue, muitas vezes, desenvolver a tua atividade com bons resultados. Não respeitar o tempo da fala, por exemplo, acabei de falar sobre essa questão da organização, e isso está muito interligado, é você ter 5 minutos para falar o negócio, mas você fala em 10, em 20, não está nem aí com o tempo, nada disso. Hoje, organização da fala está relacionado diretamente com o tempo. Levem essa dica aí. Organização da fala tem que necessariamente estar dentro de um tempo. Quando você vai apresentar alguma coisa, você se propõe a isso, dizer, tá, em quanto tempo eu vou falar isso? Eu preciso de quanto tempo? X, ótimo. Então, nesse X, você dê conta de resolver a tua situação e não passe do tempo. E, principalmente, você vai, por exemplo, dar uma palestra, vai conversar com alguém e essa pessoa já disse, nós temos meia hora para conversar. Não adianta querer falar 1 hora. E é uma coisa tão comum. Tem gente que não está nem aí, se fala demais, fala de menos, se usou bem o tempo, se não usou bem o tempo, se vai fazer uma apresentação que tem um tempo ou não. Fiquem atentos a isso, tá bom? Quem aqui tem problema de organização? Mas não tem problema, depois de tudo isso que eu comentei aqui, você pode achar, nossa, eu nem vou falar que eu tenho esse problema. Pode falar, porque assim você já começa amanhã mesmo, ou hoje mesmo, numa próxima conversa, já ficar ligado. Deixa eu ver aqui se eu consigo desemaranhar esse meu pensamento e colocar o meu pensamento numa reta, começo, meio e fim. Nada de ficar enrolando. E o enrolar prejudica muito os relacionamentos. Eu, essa semana mesmo, conversando com um cliente meu, que ele falou assim, Cida, a minha mulher reclama muito porque eu não dou atenção para ela,
mas é porque eu chego em casa e ali, lidando com criança, brincando e tal, eu às vezes não consigo prestar atenção, porque realmente ela vai falando e vai repetindo e vai falando, e aí eu não sei o que eu falo. Eu não. E o que eu falo quando eu resolvo falar alguma coisa é algo sem paciência. Veja, claro que ele tem que mudar o comportamento dele, não é legal, mas eu falei para ele, eu acho que vale a pena você dizer para ela que essa é uma percepção que você tem, que é uma coisa que tem solução, que dá para resolver. Aliás, já fui falando, diga para ela se inscrever na Masterclass Comunicação de Sucesso. Bom, vocês estão ouvindo essa história aqui faz mais de 10 dias já. Eu só estou aqui porque eu quero todo mundo lá na Masterclass. Inclusive, dentre esses inimigos aqui, eu sei que muitos vocês podem ter, mas muitos vocês também podem identificar em pessoas que vocês admiram, que vocês gostam muito e dizem, puxa, mas se ele precisava melhorar aquela comunicação. Pois não perca tempo. Mande o link da nossa Masterclass para convidar os seus amigos e as pessoas que podem se beneficiar com todas essas coisas que nós vamos trabalhar, tá bom? Aliás, vocês estão mandando esse aviãozinho aí para mais gente? Vamos chamando gente aqui para minha live, porque eu só estou aqui no meio de um mar de tubarões, ou seja, de pessoas grandes aí nas lives. Eu tenho que contar com a ajuda de vocês, tá bom? Ó, Canto, a Masterclass, pode divulgar aí para o teu pessoal. Querido Canto, lá na minha bio tem o link da inscrição, a página de inscrição, e aí você já manda esse link para várias pessoas, combinado? A Luciana diz aqui, ó, meu marido fala várias vezes a mesma coisa, um assunto que aconteceu há 10 anos, todas as vezes que vamos conversar. Isso aí, é isso que acontece. Às vezes a gente tem que dar um toque para outra pessoa, mas nossa, você já falou isso. E às vezes a gente pode também repetir alguma coisa e perceber por que será que eu tive a necessidade de repetir isso, tá certo? Bem importante. Bom, agora eu quero entrar, veja aqui, já foram 10 inimigos, mas tem alguns inimigos extras que eu considero também bem ameaçadores. E entram bem na minha área de fonoaudiologia. Eu vi aqui que a minha querida amiga fonoaudióloga Aruânia também está por aqui. Fico muito feliz com as minhas amigas fonos acompanhando, e a gente tem que mostrar, né, Aruânia, o quanto que a fonoaudiologia trabalha de maneira muito diferenciada sobre aspectos que estão no dia a dia que as pessoas nem sabem que podem trabalhar e que podem melhorar. Às vezes a gente fala muito sobre a comunicação, de uma forma ou de outra, muita gente associa a ideia de comunicação com oratória, mas não sabe que vai muito além dos aspectos de receber orientações para falar em público. Não é o falar bonito lá só na hora que você está, também tem que fazer isso, mas é muito mais do que isso. Você tem que saber ouvir, onde você pode melhorar, quais são os pontos. E é por isso que eu vou colocar aqui algumas questões que talvez passem despercebidos aqui para muito. Primeiro, uma voz desagradável. Como é que é uma voz desagradável? Ela pode ser estridente, e a pessoa não perceber que tem a voz estridente, ou achar graça, porque uma voz estridente, ela incomoda. Uma voz aguda e incomoda, dói no ouvido, leva para longe a atenção, e as pessoas às vezes, para não magoar quem tem a voz fininha, dizem, a tua voz, fazem daquilo como se fosse uma coisa boa, mas não é uma coisa boa. Por quê? Porque leva a atenção para outro lugar e dá aquela sensação de querer já, chega, não quero ouvir. Então, veja, voz estridente tem solução? Claro que tem exercícios de voz. Eu mesma, a minha metodologia eu desenvolvi muito baseada em voz. Eu vou contar isso para vocês durante a Masterclass, mas eu sou especialista em voz e trabalhei por muitos anos continuo trabalhando, mas lá atrás, antes de ter uma visão e ter construído a minha metodologia,
com repórteres em início de carreira, mulheres muito novinhas, com as vozes muito fininhas, e era um grande problema, porque elas não conseguiam dar credibilidade ao assunto. E aí, nós fizemos uma grande parceria essa semana passada, inclusive, eu entrevistei, bati um papo gostoso com a Cristina Grêmio, que foi uma das primeiras repórteres que eu atendi. Vale muito a pena ir lá no meu feed, lá no meu IGTV, acompanhar um pouco o relato dela, porque ela tinha uma voz que não era adequada para a atividade profissional e ela desenvolveu na voz um grande diferencial. Tem uma voz bonita, todo mundo elogiando a voz dela na live, enfim. A voz pode melhorar, mas depende do quê? De assumir que essa voz poderia ser melhor, tá certo? Às vezes, também existe o problema da pessoa falar alto demais. Chega num lugar, lá de longe, a quilômetros, já chegou antes do próprio corpo, da própria imagem, ou seja, eu estou ouvindo a voz, não estou nem vendo a pessoa, mas já estou falando alto. É um ponto que tem que cuidar, porque uma voz muito alta extrapola, passa do limite do outro. Isso é bem importante. E aí entra, paralelamente a isso, não que seja interligado, mas pode estar junto, problemas com a dicção. E problemas com a dicção, é muito comum que você tenha um problema que você nem sabe que tem. Por quê? A tua família, todo mundo já considera aquilo normal. Então, por exemplo, eu vou falar sim, com a língua sim. Essa é uma correção fonoaudiológica que precisa ser feita. Se a gente falar assim, uma pessoa que fala assim impacta a carreira? Não, não é que impacte. Uma alteração na dicção, ela pode comprometer com outros elementos. Por quê? Se você tem um problema de falar, por exemplo, adara, adara, a língua vai para cima. Mas se eu falo agh com a língua para baixo, eu vou, no contexto geral de uma fala, que a gente chama de fala encadeada, as palavras umas ligadas às outras, muitas vezes um problema de dicção dificulta que o outro entenda e muitas vezes você tem que repetir, enfim, isso torna a conversa bastante comprometida. Então, olha aí, ó, tenho lá o meu aplicativo. Se veja, essa história do meu aplicativo, eu fico tão feliz mesmo quando alguém vai me dizendo, Cida, baixei teu aplicativo, minha filha, meu filho estão usando, meu marido. Acho muito, muito incrível mesmo. E eu baixei com grande propósito. Eu tenho um sonho, e vocês aqui me ajudam a realizar o meu sonho, de fazer a comunicação um grande diferencial na vida de todos nós. E isso exige a responsabilidade. Quando você se dedica a falar com clareza, você está trazendo para a tua comunicação, para a tua relação com as pessoas, seja na vida pessoal ou na vida profissional, o teu comprometimento e a tua responsabilidade de querer ser bem compreendido, ser bem compreendida. É um respeito com a outra pessoa. Quem se enrola para falar, não tem essa atenção, tá faltando ali com aquele respeito, mas sem perceber, porque outra pessoa tem que fazer uma força para entender. O aplicativo é falar melhor. Na verdade, eu quero falar melhor, mas coloca lá, tanto no Android quanto no iPhone, falar melhor, você já vai achar. É um alaranjadinho, então vamos lá. Que gostoso, hein? Que já tem mais interessados em dar atenção para a dicção aí. Bom, dentro desse grupinho também tem vários aspectos, mas tem o falar rápido demais, falar com uma velocidade que não é nem problema de dicção, a pessoa pode falar super bem, mas fala rápido e os outros não conseguem acompanhar. É muito complicado o falar rápido. Mas dá para dizer também que quem fala devagar demais também pode perder a atenção do outro. Aliás, quem fala devagar demais irrita.
Irrita os outros. Ai, ai. Luá, por favor, se você estiver por aí, coloque o nome do aplicativo, que quem ainda não tem, por favor, baixem esse aplicativo, porque ele foi feito com muito amor e carinho. Vocês vão ver lá que tem uma voz linda, maravilhosa, que serve de modelo para os exercícios. É do Félix Calderaro, que também sempre vem nas lives aqui comigo. Ele foi um cliente meu que fez uma cirurgia de maxilar, ele tinha uma dicção bem comprometida, mas vocês vão ouvir a voz dele e vão ver a dicção perfeita dele e vão dizer: meu Deus, se ele é a nossa referência aqui, pode ter certeza que ele conquistou esse direito de ser ali a voz do aplicativo, porque realmente ele treinou. E é isso, eu acredito que comunicação é treinamento, é treinamento. Quanto mais você vai se dedicando, mais você vai tendo bons resultados. Bom, e para finalizar aqui, esses inimigos, não que só tenho eles, mas por hoje eu acho que tá bom, já dei 15 aqui, é o vício de linguagem. Meu Deus do céu, vício de linguagem é uma coisa que empobrece a língua. Se você fica no. Não é que uma vez ou outra você não possa fazer, tudo bem, não é um crime, mas não dá para ficar falando e com a cabeça em outro lugar, né, tá, e aí vai. Não, você tem que ficar muito atento, muito atenta à fluência, que é a capacidade de encadear os pensamentos sem demora, sem ficar enrolando, sem ficar titubeando na frente das palavras. Então, por favor, se você tem esse inimigo, manda áudio para alguém agora. Acabou a live, manda o áudio e vai checar. Vai checar a tua voz, a tua dicção, a tua fluência, e também vai ver aí se tem que dar uma pescada em algum dos vícios de linguagem, tá bom? O aplicativo, Ulisses, é indicado para aprimoramento da dicção. Então, lá você vai encontrar duas sessões, uma de aquecimento articulatório, que é uma seleção de sons que eu coloquei lá para fazer uma ginástica, que é para você melhorar a mobilidade da musculatura da boca. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer lá, por exemplo, eu vou dar aqui um exercício que tem lá, que é um clássico, que é lá um pra-tra-crá. Tem lá a orientação e tal, mas o que você tem que fazer? Ó, pra-tra-crá. Você não pode fazer pra-tra-crá, porque é um exercício para desenvolver uma boa mobilidade. Então, você vai ali durante o exercício, pra-tra-crá, e vai fazer 3 vezes para manter a tua atenção também. Pra-tra-crá, 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 pré-tre-cré, 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 e por aí você vai. Você vai ver que coisa maravilhosa que é dar atenção para a dicção. Você vai ter aí um bom resultado, com certeza. E tem vários outros lá, mas o objetivo é aprimoramento da dicção, tá bom? Lá não tem exercícios de voz, mas tem aí um bom trabalho para você se aperfeiçoar. Bom, pessoal, chegamos no final dessa live. Eu ainda tenho uma palestra para dar hoje e quero aqui agradecer a presença de vocês e já fazer um convite muito especial. Amanhã nós vamos fazer a nossa penúltima live dessa série Repense a Sua Comunicação. Eu tenho entrado em horários diferentes, eu fiz uma live, essa semana as lives foram às 21 horas, hoje nesse horário, e amanhã nós vamos fazer umas 9h30 da manhã, um horário bem diferente mesmo, mas eu vou conversar com uma aluna minha, que ela mora lá em Amsterdã, é uma brasileira, mora lá e faz um trabalho muito bacana, e nós vamos falar sobre o valor da comunicação quando você está entrando nesse mundo digital. O que vocês acham? É preciso falar bem nesse mundo digital, aqui dentro das redes sociais, ou não? Vamos bater esse papo amanhã, às 9h30 da manhã, tá bom? Então, eu espero por vocês, agradeço a presença de todos, foi muito gostoso bater esse papo aqui, obrigada pela participação, e já sabem, por favor, quem não se inscreveu na Masterclass, vai aqui na minha bio, já também entra na nossa lista do WhatsApp, é um grupo silencioso, não é para ficar de conversa, mas é para você não perder de jeito nenhum, porque e-mail, essas coisas acabam indo para o spam e você pode não receber
o momento que nós vamos entrar. Vai ser uma atividade ao vivo, por isso quero você lá, tá bom? Combinado? Obrigada, pessoal. Beijos para vocês, uma ótima noite. Quem está aí nesse frio também se agasalhe, porque aqui onde eu estou vai dar -3. Eu não sei aí onde você tá, tá bom? Beijo, pessoal. Até amanhã.